Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima sexta-feira para você. Estamos chegando no final da semana e que bom que estamos completando mais uma jornada na presença do Senhor, firmes aqui ouvindo a palavra de Deus diariamente e começando o dia da melhor forma, suplicando a presença do Espírito Santo, agradecendo e ouvindo, lendo, meditando a palavra de Deus, que é a palavra de sabedoria. Hoje, o Evangelho está em Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que estiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, no Evangelho dessa sexta-feira, é um Evangelho que mostra a caminhada de Jesus, a jornada. Jesus que não para, Jesus que tem uma missão e que ele segue à risca o seu propósito. E começa ele com fome, vê uma figueira e vai buscar figo, mas não acha. E naquele momento é como se ele amaldiçoasse aquela figueira, né? Já que você não está dando fruto, né? E aí para que ela vai secar. E ele segue, entra em Jerusalém e vê, infelizmente,
a igreja, né, da época, o templo da época, as pessoas vendendo tantas coisas, vendendo ofertas, vendendo animais, fazendo câmbio de moedas, e ele se incomoda com aquilo porque transformaram uma casa de oração, como o próprio Evangelho diz, numa toca de ladrões, onde o ser deixou o lugar para o ter, onde aqueles religiosos que deveriam cuidar e alimentar da espiritualidade do povo estavam vendendo salvação, vendendo fé, vendendo ofertas, vendendo indulgências. E Jesus se incomoda, Jesus se revolta com aquela situação e literalmente quebra a mesa, né? Falando daqueles cambistas, daqueles religiosos, fariseus, hipócritas. Jesus que não tem medo de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser sincero. E ele sai dali e no caminho para Betânia, os discípulos apontam: Senhor, lembra daquela figueira que o Senhor falou secou? E quando eles dizem isso, Jesus fala: tende fé em Deus, acreditem em Deus, confiem em Deus. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ver milagres. Se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem, se vocês pegar uma montanha e dizer levanta-te e atira no mar e não duvidar no seu coração, assim vai acontecer. É interessante isso porque fala se você disser, mas não duvidar no seu coração. Quantas vezes nós oramos, ou você ora, mas duvida no coração? E se você está fazendo uma oração, um pedido, uma prece, mas duvida no coração, infelizmente não vai acontecer. Quando você pedir que a tua boca, o teu coração e a tua mente acredite, de fato, esteja em sintonia, porque no versículo 24 o Senhor diz: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Pois, quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Limpa o teu coração. Se você quer, de fato, que a tua oração seja atendida por Deus, você precisa estar com o coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero, porque é essa oração que faz o milagre acontecer. Uma ótima sexta-feira para você, meu amado irmão, minha irmã. Tende fé, confie em Deus e coloque os seus planos, os seus sonhos, as tuas preces em oração diante daquele que tudo pode. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.